Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador, e no episódio de hoje, na série Costa dos Fortes, eu tô no canal da Bertioga, no canal que separa o município de Bertioga da ilha de Santo Amaro, o município do Guarujá. Isso para mostrar para vocês um pouquinho da fortaleza Forte São Luís e também do Forte São João. Aqui ao meu lado eu tenho as ruínas do Forte São Luís. Essa construção é de alguns anos depois do Forte São João e foi colocada aqui para reforçar o antigo sistema do Forte São Felipe, que nada mais era do que uma paliçada de madeira. Então foi necessária a construção desse forte aqui, mais fortificado, de pedra, para fazer bateria de tiro junto com o Forte São João. Primeiro a gente vai conhecer o Forte São João. Em seguida, a gente volta aqui e vai conhecer as ruínas do Forte São Luís, passando também por onde ficava o Forte São Felipe. Vamos nessa! Quando Martim Afonso de Souza chegou à região de Tumiaru, fez alianças com os Tupiniquim através dos náufragos que já estavam por aqui, a exemplo de João Ramalho e Bacharel de Cananéia. Um dos acordos com os indígenas previa a fortificação da entrada do Canal da Bertioga, pois era justamente ali o ponto de conflito entre Tupiniquim e Tupinambá. Como vimos anteriormente, essas duas nações estavam em guerra há muito tempo, e o ponto de conflito era justamente a Bertioga. Até hoje, Bertioga representa a divisão entre o litoral norte e o litoral sul. A primeira fortificação do local constituía-se de uma pequena paliçada e que foi facilmente destruída pelos Tupinambá. Em 1551, em vista do fortalecimento da economia do açúcar nas vilas de Santos e São Vicente e dos ataques cada vez mais organizados e sistemáticos dos guerreiros Tupinambá, os portugueses decidiram pela fortificação do local com a construção do Forte São Tiago, que posteriormente passou a se chamar Forte São João. Esse é justamente o ponto de conflito entre Tupiniquins contra Tupinambás. O autor, Vitor Hugo Mori, tem uma fala muito feliz que até hoje a gente usa este ponto aqui para dividir o litoral norte do litoral sul, pois justamente era o local onde Tupiniquins e Tupinambás tinham os seus conflitos. Como os portugueses fizeram aliança com os Tupiniquins determinaram aos portugueses que esse aqui deveria ser um ponto fortificado. Então Martim Afonso de Souza determina a instalação de uma paliçada, mas essa paliçada foi facilmente destruída pelos guerreiros Tupinambá. E depois, mais tarde, na década de 50, foi construído o Forte São João, hoje em processo de se transformar em um patrimônio da humanidade. Desse ponto de vista aqui, a gente tem a visão de que a preocupação dos portugueses inicialmente não era com a questão externa, ou seja, da pirataria. O problema mesmo era a posição dos canhões para defender contra os ataques tupinambás. É por isso que esse forte está nessa posição, fazendo mirada exatamente com o Forte São Felipe na outra margem do canal. Essa parte daqui do forte, onde eu estou, ele foi construído posteriormente.
Na verdade, o forte, esse no caso o primeiro forte do Brasil, se constituía só daquela primeira muralha que dá vista para a praia e os seus 2 canhões de artilharia. Essa daqui é a sala de armas. Essa é uma representação, não necessariamente são armas da época, são representações criadas pela Ibéria Espada, que nos emprestou o canhão que eu fiz o primeiro vídeo fazendo o anúncio da série Costa dos Fortes. Então aqui a gente tem outros canhões como aqueles, diferente dos canhões lá fora, que são 2 originais. Esses sim são da época de Martim Afonso, da década de 50 do século XVI. Aqui a gente tem representações criadas pela Ibéria Espadas Militares, ok? E conta-se na história, né, que o Martim Afonso ele teria resgatado as antigas armaduras medievais, uma vez que fazia cerca de 100 anos que os portugueses já não utilizavam mais essa tática de batalha. Por isso que os portugueses estavam na vanguarda militar. E que ele trouxe essas armaduras para tentar combater os índios, uma vez que as chuvas de flechas contra os tupinambás era terrível. Mas não deu tão certo, porque o clima daqui não favorece a utilização desse tipo de armadura, né? Imagina um guerreiro utilizando uma armadura medieval no sol tropical daqui do Brasil, não daria certo, né? Mas são histórias aí da época do século XVI aqui na costa brasileira. Pelo excelente trabalho que o Forte de São João vem desenvolvendo na área do turismo e da história, ele está para ser classificado como Patrimônio da Humanidade. Vamos torcer aí para que isso dê certo, valorizar a nossa história, que anda tão desvalorizada, junto com a história dos outros fortes, como é o caso do Forte São Felipe na outra margem do canal. Essa daqui é uma canoa feita com um pau só que se faz a canoa, tem até o ditado popular. Provavelmente as embarcações tupinambás seriam bem semelhantes a essa daqui, provavelmente. E aí eles saíam navegando de Ubatuba, de Iperuígue e passavam pela ilha do Montão de Trigo e atacavam os tupiniquins e os portugueses, as vilas de Santos e São Vicente, por aqui pelo canal, provavelmente à noite, para passar silenciosamente pela fortificação do Forte de São João. Nessa sala aqui, a gente tem uma demonstração de como a história tem várias versões. A gente tem uma representação do quadro, uma releitura do quadro de Benedito Calixto, quando Estácio de Sá parte daqui para a fundação da vila lá no Rio de Janeiro. Na verdade, isso significou o extermínio dos tupinambás. Eles estavam em guerra e uma das formas de acabar de uma vez por todas com a ameaça tupinambá era estabelecer uma colonização lá naquele trecho. E assim, então, os tupinambás eles não conseguiriam mais se reorganizar do litoral norte para atacar as vilas de Santos e São Vicente. Coisas do século XVI. Essa cruz aqui, ela é feita em uma única peça e cada uma das pontas soa de forma diferente. Olha só. Ela tem um trabalho de um mestre artesão, provavelmente, e que conseguiu aí essa coisa bem curiosa de cada uma das pontas oferecer uma nota musical diferente. Essa escadaria aqui é um vestígio da experiência na guerra que os portugueses herdaram da Idade Média. Ela é íngreme desse jeito aqui para que, no caso de um ataque ou de uma tentativa de escapatória, o fugitivo, ou seja lá quem for, ele vai tropeçar chegando no último degrau, porque a gente percebe que o último degrau ele é mais alto que os demais. Imagina então você tá preso numa corrente com peso
vai correr até lá e vai tropeçar, principalmente à noite. Por isso que ela é tão íngreme e o último degrau é mais alto que os outros. Isso é proposital. Esse sim é um canhão original da época. Esse canhão aqui, ele foi encontrado aqui mesmo nas redondezas de Bertioga. E dá para perceber como ele está bem mais corroído do que os outros que são réplicas. Então, daqui desse canhão com certeza saíram muitos tiros contra as ameaças Tupinambá e também contra as ameaças piratas depois da União Ibérica. E esse buraquinho aqui, ele servia para aquecer a munição que seria disparada pelos canhões. Que a gente tem que imaginar que a munição era uma bola de ferro, uma vez quente, se encostar na pólvora de uma embarcação inimiga, o navio inteiro explode. Então, não só o tiro de canhão, mas com munições aquecidas aqui nesse buraquinho aqui. E aqui a gente tem o panótipo do forte, tanto de um lado quanto do outro. Da janela aqui eu tenho uma vista privilegiada da onde era a casa do Hans Staden, na outra margem, que seria no caminho para a fortificação de São Felipe, do outro lado lá. Então essas construções aqui, elas foram feitas propositalmente, né? E de um lado a gente tem a vista para o Forte São Felipe, para a entrada do canal, e aqui eu também tenho a vista para a continuação do canal e também para a residência aí do Hans Staden, né? Onde ele ficava. Essa muralha aqui, ela tem esse formato, essa inclinação aqui em cima, para que, no caso de um ataque da utilização de canhões, os tiros eles acertariam essa munição ou eles parariam na parte sólida, na plataforma, ou então eles seriam desviados para cima, protegendo assim então a fortificação. O professor Vitor Hugo Mori, ele percebeu na sua obra, na arquitetura militar, que por conta desse novo tipo de combate, seria desvantagem você ter grandes construções, como era o caso dos castelos. Isso é um alvo fácil para esse tipo de guerra, né? Por isso que as fortificações elas eram o mais plano possível, muito grossa para absorver a potência dos tiros de canhões.